Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Marcos Aurélio Moreira Franco. Trabalho na Universidade Regional do Cariri como professor do Departamento de Educação no campo de estudos sobre educação da infância. Bom, recebi um convite da coordenação da Brinquedoteca do CRAS Maria Saraiva Albuquerque, na pessoa de Lidiane, para conversar com as famílias, com as mães, os pais ou responsáveis pelas nossas crianças, acerca da importância do jogo, do brinquedo, da brincadeira para o desenvolvimento dos nossos pequenos. Então, estou aqui, nesse momento, inclusive, que se comemora ou se celebra um mês dedicado à atenção para a primeira infância. Então, espero que vocês estejam abertos a ouvir e aprender e refletir um pouco mais sobre qual é o nosso papel como adultos responsáveis pelas crianças diante daquela linguagem característica delas, que é o brincar. Então, vamos conversar um pouco. Bom, para falar de brinquedo e brincadeira, preciso ter muito claro que a primeira coisa que caracteriza a brincadeira é ser uma expressão infantil, A brincadeira, ela é uma característica fundamental, essencial da natureza infantil. O sentido e o espírito de curiosidade, o desejo de investigação sobre as coisas do mundo, aquilo que a criança vai compreendendo do mundo adulto, das relações que se estabelecem no seu meio, entre as pessoas, ela reproduz muito isso, reinventando na brincadeira, Não é uma reprodução simplesmente como um cópia, mas as crianças se baseiam naquilo, nas relações que elas veem entre os adultos e trazem isso, combinadas com muita imaginação, brincando com os outros ou até brincando sozinha. Então, quem aqui é mãe, pai ou responsável por uma criança que nunca viu uma delas reproduzindo situações de fazer comida, de fazer de conta que está fazendo uma viagem, que é motorista de um carro, se vestir com alguns lençóis, alguns cobertores e imitar, dizendo que está num momento de passeio, de um desfile, de modas. Pois bem, as crianças têm essa linguagem do brincar em potencial, E é esse espírito de curiosidade que ela tem de mexer nas coisas, de investigar como é que esses objetos se organizam e podem servir a elas em brincadeiras, que é muito exercitado nesses momentos, A imaginação aí, ela é muito forte e possibilita às crianças construções de diversas habilidades, Claro, os interesses dos adultos, os nossos interesses são diferentes dos interesses das crianças, E aí daí a necessidade de nós adultos, professores, pais, buscarmos uma aproximação, da infância para entender, para compreender quem são essas crianças, do que elas gostam, como elas se comportam, para que a gente tenha um melhor diálogo com eles. Então, não há um adulto que se coloque diante de uma criança na perspectiva de interagir com ela, se não tiver aberto para entender que os adultos pensam e as crianças pensam diferente, Mas as crianças sempre pensam sobre aquilo que elas fazem, sobre aquilo que elas se propõem a querer fazer. Então, a melhor maneira de dialogar com as crianças é mesmo observando. É o que a gente hoje tem entendido de escutar as crianças, escutar os meninos e as meninas, o que elas gostam, pelo que eles se interessam. Então, a brincadeira, quando ela acontece, independente dos lugares e independente dos objetos, ela amplia muitas capacidades das crianças, As capacidades motoras, as capacidades sociais, as crianças aprendem na brincadeira a se relacionar com o outro, a respeitar o outro, a se colocar no lugar do outro. As crianças também ampliam a linguagem, a capacidade de falar, de se comunicar, de se fazer entender aos colegas,
Então essas capacidades elas são ampliadas quando as crianças brincam, né? Quando elas vão inventando coisas, né? E vivendo aquele mundo de imaginação e de fantasia, né? E nesse encantamento das crianças, elas se interessam por coisas muito simples, né? Muitas coisas que inclusive nós adultos desprezamos, né? Nós não usamos, nós deixamos para lá, e elas vão justamente se interessar por essas coisas mais simples, né? E quando elas mexem nessas coisas simples, elas obtêm resultados extraordinários, né? Resultados que nos impressionam. Elas combinam as coisas e criam cenários, criam brinquedos que chamam a nossa atenção e provam que a criança raciocina do seu jeito, no seu tempo, e que é capaz de construir com materiais. Quando elas brincam, as crianças estão imaginando, né? Elas estão imaginando, mas elas estão pensando também sobre. Né? Quando ela pega um objeto que tem que equilibrar sobre o outro, não é só a imaginação que está em jogo, mas também a cognição. Porque as crianças vão antever possibilidades de: será que cai? Né? Será que esse objeto não ficaria maior do que o de cima, não ficaria maior do que o de baixo? Então elas começam a resolver problemas nos brinquedos e nas brincadeiras, né? Bom, por se interessar por esses objetos simples, as crianças têm interesse por materiais que não são acabados, né? Elas utilizam brinquedos que não são prontos, muitas vezes, ou tornam esses elementos brinquedos, né? Sejam objetos e elementos encontrados na natureza, ou mesmo aqueles que a gente tem dentro de casa, que são da nossa cultura, do nosso uso, né? Esses materiais que vão se transformar em brinquedos, eles são chamados de não estruturados. Quando não há uma forma, quando não há uma definição, esses materiais que possibilitam diferentes combinações, eles vão ser chamados de não estruturados. Então, tem materiais naturais, como galhos, folhas, sementes, pedras, que as crianças usam e combinam no momento das suas brincadeiras. Eles formam desenhos, eles formam outros objetos e até constituem brinquedos com eles. Mas também há os objetos da nossa cultura, né? Embalagens, tampinhas, né? Tampinhas de garrafa, tampinhas plásticas de diversos produtos, embalagens de papelão, fios, né? Palitos. Então, esses objetos que não têm forma de brinquedo, mas que eles se prestam a constituir qualquer criação, né? Não necessariamente um brinquedo, mas que as crianças também se ocupem em fazer combinações, em fazer criações. Eles são chamados de materiais não estruturados. Eles não têm um formato pronto, como o brinquedo que a gente compra, né? O brinquedo que muitas vezes até a gente confecciona, e eles proporcionam elaborações diversas. Então, muitas vezes em nossa casa, nós temos esses materiais simples que, combinados, vão gerar efeitos ou possibilidades de brincar muito grandes para as crianças, né? Eles são simples, esses materiais, podem ser combinados, não existe um material que exclua o outro. As crianças, na sua imaginação, elas vão complementar do jeito delas pensam sobre aquilo que elas constroem, né? E eles não custam muito para a gente. Qual é o papel, então, do professor, do pai, das pessoas que estão próximas das crianças? Disponibilizar o maior número possível desses materiais, né? Fios de lã, retalhos de tecido, sobras, né, de pedaços de madeira, cabos de vassoura. São materiais que dão oportunidade para as crianças mexerem nele e criarem formas, criarem situações. Qual é o papel, então, do adulto? Dar esses materiais. Quanto mais materiais a gente puder pesquisar, mais rica será a experiência lúdica e de brincar das crianças, né? E eu espero que em casa, cada um de vocês que está aqui assistindo e que vai assistir daqui a pouco vídeos utilizando materiais, né, que a coordenadora vai propor para vocês, sejam exercitados em casa, que vocês possam se colocar diante das crianças como incentivadores desse brincar. E
o brincar com materiais não estruturados, né? E que o projeto que agora, né, vai lançar a proposta de brincar com materiais não estruturados, abre um espaço para que vocês socializem, né? Socializem aquilo que vocês ofereceram para os filhos, para as crianças. Quem descobrir um material que pode ser utilizado, uma embalagem, né, algum que tenha formato, que tenha peso, textura, tamanho, mostra para os colegas, tá? Traz no grupo, talvez por WhatsApp, e aí a Lidiane vai falar para vocês como vocês vão socializar. Mostrem, né? Façamos uma combinação entre os participantes de filmar as crianças brincando com esses materiais não estruturados, né? E socializar que tipo de materiais descobriram. Então, quanto mais a gente disponibilizar para as crianças, mais nós estamos ajudando a formar as capacidades e essas habilidades infantis. Bom, é isso. O nosso desafio, eu quero acompanhar e quero ver, procurarmos materiais que podem servir às crianças no momento de brincar, que nós chamamos de não estruturados. Eu quero socializar aqui com vocês um balde que eu tenho, uma coleção de tampinhas de diferentes texturas, tamanhos, formas, né? Tem muita coisa aqui dentro que eu uso nos momentos que eu vou propor brincadeira com crianças ou formação para os nossos professores. Então, boa sorte a todos, a todas. Eu espero que nós sejamos esses adultos muito respeitadores da infância, incentivadores do brincar infantil, porque só dessa maneira nossas crianças terão uma infância saudável, uma infância feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe em outro momento a gente volta a conversar mais ainda com vocês, tá? Boa sorte a todos. Aguardo notícias. Até a próxima.